Jesus olha para nós com misericórdia da mesma forma como olhou para Pedro. Ele viu que Pedro estava arrependido, ao contrário de Judas, que teve remorso, foi se enforcar, mas aqui ele está arrependido. E Jesus olhou e dizendo, está perdoado, Pedro. É por causa de ti que eu estou indo à cruz. É por causa da humanidade que eu estou indo à cruz. Por todos aqueles que se arrependem. Por todos aqueles que creem em mim. Por todos aqueles que dizem que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Então, é mais ou menos, eu entendo isso, desse trecho. O olhar de misericórdia de Jesus e o perdão ao pecador arrependido. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. ele te joga na parede. Estão querendo ser bem. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia aqui na sua presença, Pai, que estamos aqui reunidos, Pai, com os irmãos, Pai, no nosso devocional, Pai, o seu devocional, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor continue conosco, Pai, revelando, Pai, aquilo que está oculto aos nossos olhos, Pai. Que nós possamos, Pai, ter a oportunidade, Senhor, cada vez mais estar nos aproximando de Ti, Senhor. A coragem, Pai, de encarar as verdades, Senhor, aquilo que está errado na nossa vida, Senhor, aquilo que nós vamos ter modificado, Senhor. Tire de nós, Pai, tudo que não convém de Ti, Pai. Tire de nós, Pai, tudo que não vem de Ti, Senhor Jesus. Limpa, Pai, cada vez mais, Pai, o nosso coração, Pai, a nossa mente, Pai, nos purifica, Pai, que nós possamos ter cada vez mais o entendimento que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Obrigado por esse devocional, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por esse maná, Pai. Que o Senhor continue, Pai, transbordando a sua paz no nosso coração, Pai. Todas as maravilhas, Pai. Que o Senhor continue protegendo nossas famílias, Senhor, nossas pessoas que a gente ama, Pai. Nos protegendo sob o seu manto sagrado, Pai. Nos cobrindo sobre a sua armadura celestial, Pai. Protegendo nossa mente, nosso coração, nosso corpo, Pai. Nosso físico, Pai. Nosso material, nosso espiritual, Pai. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, Pai, toda essa manhã, Senhor. Todo esse dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Lucas 22, 54. Posso ler, Fábio? Ou você quer ler? Pode ler, Dona. Eu leio todo ou só até o 54 ao 62, que é a negação de Pedro, e depois ler o resto? Pode ler até o final e a gente volta depois e vai É. discutindo. Amém. Amém. Vamos começar a palavra de Deus, né? Lucas 22, verso 54, negação de Pedro, diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, vendando-lhes os olhos, diziam: Profetiza-nos. Quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: Se vô-lo disser, não acreditareis.
Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: Que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Amém. Pronto. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Meu Deus do céu, né? Imagina o desespero de Pedro, né? Imagina, a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Imagina, se a gente às vezes faz uma coisa errada, né? Muito menor do que essa, e nos arrependemos, assim, ficamos tristes, né? E choramos igual criança. Eu fico imaginando Pedro tendo pecado contra o próprio Cristo. Meu Deus do céu, imagino que ele deva ter pensado ali que a salvação dele tenha ido embora. Sei lá quantas coisas passaram na cabeça de Pedro naquele momento, sabe? Mas isso também me faz lembrar que o deserto, e fazer uma analogia agora pelo que Pedro passou, porque esse sofrimento foi um tipo de deserto que Pedro passou, né? Ele passou por um deserto ali. Todo o sofrimento que ele teve durante esse período, né? Esse remorso, talvez, sentimento, enfim, a fraqueza e, sabe? O quanto isso fortaleceu Pedro depois para continuar na caminhada. O quanto isso se tornou em glória depois, né? E o quanto Pedro fez para poder resgatar, né? Então, estou falando isso porque às vezes a gente erra, sabe? Às vezes a gente chega no nosso limite e a gente falha, como Pedro falhou. Mas aí, felizmente, vem o Espírito Santo e nos mostra, sabe? E quando nós temos nosso coração amolecido e, enfim, nos entregamos de fato, isso provoca mudanças na nossa vida. E as mudanças que acontecem na nossa vida, elas impactam na vida de milhares de pessoas, em todas aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, todas as pessoas que estão no nosso caminho, que estão ao nosso redor. E eu entendo que tudo isso faz parte, sabe? Nada me tira da cabeça de que tudo isso que nós passamos aqui na Terra é com um propósito de nos lapidar, um propósito de nos ensinar o grande valor da vida eterna e de como, né, como nos lapidar para podermos viver de fato a vida eterna, sabe? De podermos viver no reino dos céus, porque da maneira como pelo menos a maioria de nós, eu posso falar de mim, né, vivia, como poderia eu viver no reino dos céus, no reino de Deus, ao lado de Deus, com, nossa, com tanto entendimento distorcido, com tanta coisa no meu coração, com valor invertido, errado, e mágoa, e sabe? Tanta coisa ruim que Jesus nos livra todos os dias e vai nos mostrando o caminho e nos ensinando, e é por isso que ele fala: Eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Então, é isso que Pedro passou, um deserto preparatório e que muitos de nós, talvez todos nós, passamos de maneiras diferentes, mas que nos levam ao encontro, né? Ao encontro de Jesus, ao restabelecimento do nosso
propósito, do nosso valor, da nossa fé, e nos faz ser pessoas melhores. Tenho certeza que Pedro passou a ser uma pessoa melhor depois dali, né? Depois disso que aconteceu com ele, assim. E nós podemos testemunhar isso aqui hoje, né? Através da palavra, através de tudo que aconteceu. Olha o que Pedro fez. Pedro fundou a igreja, né? Então, assim, mesmo Pedro, que andou ao lado de Jesus, um dos homens mais corajosos, que esteve ao lado de Jesus nos principais momentos ali, ele não foi capaz de suportar tudo. Só tem um que é capaz de suportar tudo, que é o nosso Senhor Jesus. É por isso que nós o louvamos, o honramos, o amamos e nos prostramos diante dele como sendo ele o Filho de Deus, o nosso Senhor, aquele que nos leva ao caminho, nos leva à vida eterna, né? E nós somos Pedros, Tiagos, Joãos, Marias, enfim. E graças a Deus, a misericórdia de Deus, é o sacrifício de Jesus, né? E tudo isso que ele nos passou, nos ensinou, a gente tem um caminho a percorrer. Glória a Deus por isso. Amém? Pai, Bom dia, Fábio. Tudo bem? amém. Paz. Perdi a hora, meu amado. Eu falava aqui, Denis, você falou muito certo, né? Esse sofrimento todo que Pedro teve aqui nesse momento, né? Acho que foi realmente crucial, né? Para colocar, para impulsionar realmente a fé de Pedro, né? Porque ao mesmo momento que ele chorou ali amargamente, né? Pela traição, não digo traição, mas bom, pode ter ser considerado como uma traição para ele ali naquele momento, né? Porque ele sentiu que ele deixou o melhor amigo dele, né? Numa situação onde ele não fez nada, né? Não pôde fazer nada. E aquela cobrança que ele teve, né, dentro dele mesmo, né? Foi onde realmente ele se desprendeu e se jogou, né? E aí tudo acontece depois, né? Em Atos a gente vai ver né, as coisas maravilhas que Pedro vai fazer depois, né? Através de Jesus, né? Jesus vai fazer através de Pedro, né? E, e você falou algo muito importante, né? Na nossa vida, em muitos momentos, a gente se sente realmente um lixo, né? Se sente realmente incapaz, né? Não merecedor, né? E, e é Jesus Cristo que vem e nos liberta, né? Jesus Cristo que vem realmente, e por isso que a gente ama tanto, né? A gente ama tanto porque Ele é a vida, né? Ele é a fonte da vida, Ele é o que traz a paz, né? Ele é o nosso Redentor, né? O nosso Salvador, realmente, né? Que nos liberta daquilo que nos aprisiona. E aqui um exemplo claro, né? Que a gente vê Pedro aprisionado, né? Dentro do mundo dele ali, né? Daquilo que passou, ele vendo Jesus ali, né? Sofrendo, passando por tudo aquilo, né? Jesus ainda olhou nos olhos dele, né? Ainda fitou Pedro, né? E, e Jesus, tenho certeza que Jesus olhou de uma forma misericordiosa para ele, né? Porque Jesus sabia que ele não faria. Acho que ontem que vocês até comentaram, né? Não era tempo, né? Não era propósito que Pedro fizesse algo, né? O que Jesus tinha preparado era algo, né, maior, não era para morrerem todos juntos, mas, né? O sacrifício era de Cristo e a gente também, Jesus não, Deus não compartilha a glória dele com ninguém, né? Não era Jesus, Deus, né? Espírito Santo, né? Ele já estava preparado realmente para isso, né? Um cálice tão pesado, né? No qual Jesus ia
realmente foi lá, né? Aquela cruz, aquele sofrimento todo. Mas realmente isso aqui impulsionou Pedro para aquilo que viria depois, né? Realmente fortaleceu a fé de Pedro de uma forma incrível, né? Assim como vem fortalecendo a nossa, né? Toda vez que a gente lembra né, daquilo que Jesus tem feito por nós e fez por nós, quando ele tirou a gente desse vale, né? O vale dos nossos pecados, né? É, posso... Terminou, Fábio? Terminei, É, você pode falar. assim, aqui eu vejo assim, essa aparente derrota de Pedro tem muito a ver, primeiramente, com o que Pedro disse aqui no verso 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Então, aqui existia uma certa jactância da parte de Pedro, um certo orgulho, né? Dizendo que estava pronto, preparado. E é o que acontece conosco muitas vezes. A gente pensa que está preparado, que está regimentado para a luta, para a batalha, mas diante de um empecilhozinho qualquer, a gente baixa a cabeça. Então, isso aí vem trazer esse exemplo. Primeiro, né, da aparente derrota de Pedro, que como James falou, como o Fábio já falou, Pedro fez assim um trabalho, deixou assim um legado tremendo, né? Ele, através dele, a Igreja do Senhor começou a ser formada, a primeira vez que pregou, já dotado, munido do Espírito Santo, já foram 3.000 almas, né? Assim como diz lá em Atos. Então, assim, outra coisa, além desse aparente, desse orgulho, assim, que eu estou pronto, Senhor, e como a gente diz muitas vezes, eu estou pronta aí à luta por Jesus, mas às vezes a gente recua, né? Diante de um obstáculo, às vezes, tão pequeno, como o julgamento infundado de pessoas, como o medo. Às vezes, eu confesso para vocês, logo quando eu comecei a frequentar a Igreja do Senhor, então, assim, às vezes eu tinha medo de dizer no meu trabalho que eu era, que eu me tinha me tornado cristã, que eu tinha me tornado crente, então, às vezes eu me pegava desse tipo. E somos assim, é como James falou, somos Pedros muitas vezes, não é? Diante dessa aparente derrota dele, né? Outra coisa, quando ele diz aqui no verso 34, voltando, no 34 diz assim, mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Isso aqui, aí chegou a incredulidade de Pedro aqui, quando ele negou Jesus. Ele, não só por medo, mas, tipo, na cabeça dele, eu penso assim, será que ele é o Messias mesmo? Esse é o Messias que nós esperávamos, apesar de ter visto tantas coisas, tantos milagres, mas quando se leva Pedro a negar Jesus naquela hora, ele estava sendo incrédulo. Ele não estava. Eu entendo que a incredulidade dele ali falou mais alto do que a credulidade em Jesus Cristo, né? E outra coisa é a necessidade de oração, da gente estar permanentemente em oração. No verso 45, ele diz assim: levantando-se da oração, isso, Jesus no Getsemane, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. Então, muitas vezes estamos dormindo diante das lutas, diante das turbulências, diante das tempestades que chegam nas nossas vidas, diante das dificuldades. E se nós não estivermos permanentemente em oração, vigilantes em oração, como manda a palavra, orar sem cessar, a gente pode cair nessas armadilhas, sim, né? Outra coisa de Pedro também, dessa aparente derrota, ele tentou lutar com armas carnais, quando ele corta a orelha do soldado Malco, né? Aí isso a gente vê no verso 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Então Jesus imediatamente sarou a orelha, colocou a orelha no lugar e mandou que
É assim que Pedro, não é aqui que ele mandou, mas em outras, acho que não. Ele não mandou aqui ele colocar a espada dele, mas ele apenas curou o soldado. Então, aqui Jesus já estava dando um exemplo de amor, que não era por aí, que não era para lutar com aquela espada que a gente viu ontem, as duas espadas, né? Que quando ele diz, os discípulos voltam, compramos duas espadas, mestre. E Jesus, indignado, diz assim: basta, eu não estou falando dessa espada, não estou falando dessa espada de metal, eu estou falando de mim, da espada que sou eu, da palavra. Então, aí Jesus já mostra aqui também, eu entendo isso, que a carnalidade de Pedro, né, aflorou aqui nessa hora que ele, cortou a orelha do soldado. No verso 54, diz que Pedro seguia de longe. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo, e Pedro seguia de longe. Muitas vezes a gente está seguindo a Jesus de longe. Estamos passando aos arrebaldes, estamos passando ao derredor. Não estamos inseridos no contexto da palavra. Eu falo de todos nós. Quando nos entristecemos do Espírito Santo de Deus, a gente está seguindo a Jesus de longe. E Pedro, avançando ainda mais um pouco, Pedro se misturou às trevas. No verso 55 ele diz: acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram. Com quem Pedro estava aqui? Com o mundo trevoso. Ele se sentou no meio das trevas. Aí vem o 57, que é a própria negação. Mulher, não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Então, assim, e aí Jesus, partindo daí para o verso 61, então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras. O Senhor fixou os olhos em Pedro. Não era um olhar de acusação, gente. Era um olhar de amor, era um olhar de misericórdia. Eu até falei isso ontem, vou repetir hoje, porque alguns não estavam ontem. Esse olhar aqui de Jesus é dizendo que há perdão para todo pecador arrependido, porque Pedro está aqui dizendo, no verso 62, ele chorou amargamente, ele sentiu uma dor tão grande que ele chorava amargamente, porque ali ele tinha negado 3 vezes e ele lembrou das palavras de Jesus, que antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. E aí ele chorou amargamente. Então, assim, aí Jesus olha para ele. Eu tenho certeza absoluta, porque o nosso Jesus não é um Jesus de acusação. O nosso acusador é o nosso adversário, é o inimigo. Jesus olha para nós com misericórdia da mesma forma como olhou para Pedro. Ele viu que Pedro estava arrependido, ao contrário de Judas, que teve remorso, foi se enforcar. Mas aqui ele está arrependido. E Jesus olhou e dizendo: está perdoado, Pedro. É por causa de ti que eu estou indo à cruz. É por causa da humanidade que eu estou indo à cruz. Por todos aqueles que se arrependem. Por todos aqueles que creem em mim. Por todos aqueles que dizem que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Então, é mais ou menos, eu entendo isso, desse trecho. O olhar de misericórdia de Jesus e o perdão ao pecador arrependido é o que mais conta. É tanto que ele nega 3 vezes, e aí 3 vezes mais na frente a gente vai ver: Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes a Pedro. Já depois de ressurreto, ele pergunta a Pedro 3 vezes, é exatamente correspondendo às 3 negações, né, daqui. É isso, gente. Sim, eu queria só pegar um gancho no que a senhora falou, porque, nossa, tem um tempinho já tá pegando aqui no meu. Sabe, Deus me perdoe se eu estiver equivocado, mas essa questão do perdão de Pedro, né? Tanto é verdade e eu arrisco dizer que até mesmo Judas teria sido perdoado se não tivesse se entregado e tirado a própria vida. Judas, o que aconteceu com Jesus haveria de acontecer independente da ação de Judas. O que aconteceu com Jesus não foi por causa de Judas. Judas simplesmente, pela fraqueza dele, que é a fraqueza de todos nós seres humanos, todos nós temos fraquezas, uns mais, outros menos, em sentidos diferentes. Judas tinha fraqueza dele.
tinha suas perturbações, os seus, né? E Judas foi usado como instrumento do inimigo para entregar Jesus. Mas Jesus passaria pelo que ele passou, independente de Judas. E assim como Pedro negou Jesus e Judas entregou Jesus, o perdão lhe seria dado, eu creio, sabe? Mas É isso aí. ele desistiu no meio do caminho. É, Não exato. sabemos o que aconteceu com Judas depois que ele se foi. Só a Deus pertence essa revelação, mas eu chamo esse ponto aqui porque, independente do que nós tenhamos feito, nos cabe perdão. E é essa a graça de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que provou isso pela entrega da sua vida por nossos pecados. Para provar Amém. para nós que, independente do que foi feito, que ele continua nos amando, que Jesus, que Deus continua nos amando e nos quer perto dele. Amém. É isso Amém? aí. Eu só Amém. queria complementar um pouquinho, perdão pela... É, é isso aí. E uma parte que eu acho bonita que tem nos outros livros que aqui não fala, que é que quando Jesus é preso, né, que Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco, ele fala para guardar a espada, né? Porque quem luta com a espada morrerá, né? E aí traz muita reflexão, né, sobre o nosso agir, né? Aqui, ó, Jesus disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão de espada, a espada perecerão. A gente escolher, né? E isso aqui eu acho que tem reflexão para tudo, né? A forma como a gente lida com os nossos conflitos, né? Com as nossas. A gente sempre usar o amor, né? Sempre usar a misericórdia, a mansidão, né? Porque se for com ódio, o ódio pode ser a fonte da nossa própria morte, né? E eu vejo que aqui nessa parte do Lucas, não citou esse trecho no livro dele. É misericórdia. E aquilo que você estava falando, James, também, eu acho não, tenho certeza que Deus mais quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, né? E não foi Lucas que entregou Jesus, né? Jesus se entregou, né? Jesus tinha o propósito dele, né? Não foi o inimigo que capturou Jesus, foi Jesus que veio e tomou as chaves, né? Vamos, vamos ler esse último trecho aqui, novamente. Lê pra gente, seu Mário, você que tá acordando aí, do 63 em diante. Lucas capítulo 22, versículo 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu conselho. E lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-no-lo. Ele replicou:
Se vou-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me sodiareis. Desde aquela, agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos, logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Nós como cristãos, que hoje reconhecemos o sofrimento de Jesus naquela noite, sofreu a noite inteira, amados. Sofreu as trevas a noite inteira. Colocaram um pano sobre os seus olhos e ali batiam nele, escarneciam-se dele, humilhavam. E ele, calado. Colocaram-lhe uma venda nos olhos. Quem foi que te bateu? Olha só, irmão, que maldade. Que maldade a pessoa faz com o ser humano. Hoje aqui no Brasil, o sujeito é pego em flagrante no seu delito e um policial não tem o direito de agredi-lo, não tem o direito de... Não tem direito de nada. Se o agredi-lo, é contra a lei. Para vocês verem, né? A que ponto nós chegamos? A que ponto chegou as leis em determinados países, né? Não digo todos, mas em determinados países como o nosso, por exemplo, o sujeito é pego em flagrante e ele tem todos os seus direitos. Tem mais direitos do que a própria vítima. Como os valores estão mudados. E aqui nós vemos Jesus sendo interrogado, sendo massacrado, sendo humilhado, porque fazia o bem, porque se diz filho de Deus, porque declarou que ele era o Criador, o Cristo, o Redentor, aquele que veio, aquele que já estava escrito nas Escrituras que vinha, que há de vir, para nos salvar, para salvar a humanidade. E foi morto, foi humilhado, rasgaram as suas vestes. Tudo para que se cumprisse as Escrituras, meus irmãos. Tudo para que eu e você hoje vejam o quanto está errado a sociedade deste mundo. O quanto nós ainda temos que procurar em nosso interior melhorarmos. Porque os valores estão invertidos. Os valores estão invertidos. E continuará assim, amados. Continuará assim. O ser humano, ele não enxerga um palmo além do nariz. O ser humano, ele é mau, pretensioso, ignorante, destruidor de si mesmo, de tudo aquilo que o Criador fez de bom para ele, ele vive a destruir. Infelizmente, é o mundo que vivemos, amados. É o mundo que vivemos. Que natureza é essa?
Eu fico indignado. Eu fico realmente indignado. Só nos resta, amado, orar. Só nos resta orar. E continuar firme. Mas é gostoso. É gostoso. Quando uma alma se rende a Jesus, quando uma alma se reconhece que Jesus é o Salvador, quando uma alma reconhece que pecou, que fez tudo errado, mas que de agora em diante ela quer mudar, ela quer nascer de novo. É muito bom, é muito gostoso. Ontem lá na casa de recuperação, eu pude sentir isso. Quando falava a palavra de Deus, e de repente um rapaz se levantou e começou a chorar, a chorar. Eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser diferente, eu quero de agora em diante servir a Deus. Sabe, aquilo me comoveu muito, todos se comoveram e eu tenho certeza que houve alegria no céu, houve festa, porque reconheceu que até aqui errou, que até aqui só fez o mal, mas que agora ele queria mudança. E eu li apenas uma palavra para ele, uma palavra. Uma palavra que transformou a vida daquele rapaz. Uma palavra. Enquanto é tremendo a palavra de Deus, quanto ela alcança as pessoas. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 19, está escrito no versículo 19, parte B, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. E eu comecei a explicar a ele se a bebida vence, você não consegue vencer a bebida, você não consegue vencer o vício, você passa a ser escravo do vício. E o vício te leva à derrota, te leva à humilhação, te leva à sarjeta, destrói a sua vida financeira, destrói o seu caráter, destrói a sua família e destrói você também. Pense no que você já fez por causa dessa maldita bebida. Você não consegue resistir a ela. Você não consegue. Então você é escravo dessa bebida. Você é escravo. E ele começou a chorar, porque ele reconheceu que ele estava ali porque ele era um escravo e não tinha com que pagar a sua dívida para com Deus e a sociedade, para com a sua família, para com seus filhos, para com seus amigos, para com todos. E ele reconheceu isso. E eu disse para ele, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele rapaz começou a chorar. Eu falei, meu filho, hoje Jesus entrou no seu coração. Você o aceita como Senhor da sua vida. E ele em lágrimas
aceitou Jesus. Hoje veio a salvação para a sua casa, para a sua família, para você, meu filho. Foi tremendo, viu, Fábio? Foi tremendo. E assim é. Isso aconteceu para que todos nós, amados, todos nós, precisamos reconhecer que somos escravos de alguma coisa nessa vida e precisamos ser libertos. Existe em nós ainda alguma coisa que nos escraviza e nós precisamos ser libertos. Por isso que Jesus Cristo pagou um preço. Pagou um preço por todos nós. Ele sofreu essas humilhações, esses desdém, para que hoje nós ouvíssemos e podemos, pelos olhos da fé, acreditar que Ele é o Senhor, que Ele é o resgatador. Amém, meus irmãos? Eu vejo assim. Eu quero dar oportunidade para que outros que estão juntos nessa manhã possam falar também. Força, Marco. Obrigado. Meu Deus. É que a gente vê, né, nessa palavra, né? Também que o senhor estava comentando aí, né? As pessoas batendo, judiando de Jesus, né? Blasfemando, fazendo piada com ele, né? Fala aqui, ó, profetiza-nos, quem é que te bateu, né? E muitas outras coisas, né? Diziam para ele. E ali começou todo o sofrimento dele, né? Ele passar por ali, né? E aqui, como o senhor falou, né? Mostra que passou a noite toda ali, né? Naquele sofrimento. E logo pela manhã, os anciões do povo, né? Os homens mais velhos, né? A Assembleia dos anciões do povo. Tanto os principais sacerdotes como os escribas. E conduziram ao Sinédrio, onde, né, lhe disseram, tu és o Cristo, né? Agora, imagina, né? Assim, o desaforo, né? E o coração endurecido daqueles homens, né? Fazer isso com Cristo, porque sabiam do poder de Jesus, né? Eles viam Jesus curando, eles viam Jesus movendo montanhas, né? Mas assim mesmo eles endurecidos, né? E a única forma de se enxergar isso aqui é estarem cegos, né? Por temor a um Deus que eles não conheciam, né? Seguidores da lei, né? Porque eram homens que acreditavam em Deus ali também, né? Mas dominados ali por entendimento que não era verdadeiro, né? Não era um entendimento que era baseado no amor, que era baseado, né, na fé cristã, né? Mas sim no cumprimento de leis, né? De rituais, né? E não conseguiam enxergar o Messias em Cristo, né? Não conseguem até hoje, né? Até hoje tem dificuldade de enxergar Cristo, né? E muitas vezes até a palavra é proibida para eles, né? Sabe que o povo judeu que não é messiânico, que não acredita em Cristo, eles
eles não são incentivados e, inclusive, são, né, de certa forma, até proibidos de lerem o Novo Testamento, justamente para que eles não possam, né, reconhecer o poder de Cristo, não possam, né, reconhecer o Messias. Isso é uma obra do maligno, né? Isso é uma obra do próprio povo de Deus, né? Não poder ter acesso. Naquela época já não conseguiu reconhecer e hoje ainda, né? Não sabe nem quem é Cristo, né? Quem foi Cristo, né? Quem é Cristo, né? E todos os cumprimentos das profecias nas quais ele, né? E os homens cegos ali não conseguiam reconhecer isso. Mas Jesus tinha que passar por isso, né? Ele sabia disso, né? Jesus tinha um propósito, né? Que era nos libertar dos pecados, né? Então, tinha um propósito maior, né? E esses homens aqui, na época, foram usados, né? Para que tudo isso né, sucedesse, né? Mas mostra como o nosso coração endurecido, né, até onde a humanidade pode chegar, né? Quando não tem realmente amor no coração, né? Eu vejo por mim mesmo, quando tomado por ira, por ódio, como eu me afasto de Deus, né? E quão cruel eu posso ser, né? Então, como a gente precisa de Deus, né, o tempo todo, né, para que a gente realmente não, não seja realmente, né, usado pelo inimigo e chegamos até a fazer crueldades, né, referir palavras, né. Nosso coração realmente ele precisa ser muito guardado, né. Ontem eu estava lendo, ontem à noite aqui, me chamou muita atenção essa palavra aqui no 38 aqui, mas é que Jesus fala, né, que a gente tem que estar em oração o tempo todo para que nós não caiamos em tentação, né? Estamos em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o suor, o sangue, né? Ele fala aqui, um momento ele fala, aí saindo foi com o costume, o Monte das Oliveiras, acompanhando, chegando no lugar escolhido, orai para que não entreis em tentação. Como a gente precisa, né, da oração, né? Oração constante, né? Conversar com Jesus o tempo todo ali. Mesmo que a gente não está no momento de oração, né? Quantas vezes nós nos pegamos, né? Conversando com Jesus, mesmo não estando ali, né, no momento separado que a gente separa, né? Durante o dia ali, eu vou orar, né? Mas mesmo no dia a dia ali, a gente, né? Em comunhão, conversando com Ele o tempo todo, para que a gente, né, possa ficar próximo dele, né? E nos livre realmente, né? Do coração endurecido, né? Da maldade, né? Aqui vem falando, né? Se tu és o Cristo, né? Então Jesus lhe respondeu, né? Se tu és o Cristo, dize-nos, né? Então Jesus lhe respondeu, né? Se ele vos disser, não acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo, né, lhe respondereis. Desde agora, desde agora estará sentado Filho do Homem à direita de todo poderoso Deus. Olha que maravilha, né? Desde agora, né? Daquele momento, Jesus, né? Estará sentado ao lado né, direito de Deus. Maravilhoso, né? E a gente vai ver aqui Jesus passando por tudo isso aqui de uma forma mansa, né? Mansa como um cordeiro, né? Conforme profetizado, né? Para que hoje a gente possa reconhecer tantas profecias realizadas por ele, né? Cumpridas por ele, e, enfim. Amém? Amém. E tudo, amados, que Jesus profetizou, que Jesus passou e falou, está acontecendo na face da terra. Está acontecendo. Mas é como aquilo que a dona Lucinha falou, não sei se hoje ou se ontem, que o mundo ainda está aí, porque ainda há
muitos a ser salvos. Muitos, nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Porque ainda há muitos a ser salvos. Né? Talvez, penso eu, não sei, muitos ainda irão nascer ainda, para que sejam salvos. Deus tem um propósito, nós não conhecemos, só Ele conhece. Mas Ele pode voltar a qualquer momento para mim, para você, individualmente. Né? Até que esse dia chegue, em que todos irão se prostrar diante do Senhor, onde Ele irá separar os seus. Mas enquanto isso não acontecer, a vida é vida que segue. E os testemunhos estão aqui, escritos, para que nós possamos refletir e buscar o caminho de Deus. E buscar servi-lo da melhor forma possível. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para servir um ao outro da melhor forma possível. Para que tenhamos um pouquinho de paz em meio à guerra. Para que possamos sobreviver enquanto ao lado de Cristo estivermos, pela fé. É isso aí, meus amados. É isso aí. A gente vai comentar algo mais, senão a gente faz oração, hein? Certo? Ora pra gente somar. Encerrar. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, estivemos aqui diante da Tua presença, Pai, meditando, lendo, estudando a Tua palavra maravilhosa, Senhor. Tua palavra de vida, Tua palavra que nos alimenta, nos mostra o caminho, nos dá a direção e conforta os nossos corações, Pai. Nos traz esperança. Eu continuo, Senhor, cada vez mais me apegado a Ti, Senhor. Aqui, Senhor, está muito frio, mas eu estou aqui, Senhor. É o mínimo que eu posso fazer. Porque eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Eu reconheço o Senhor, Pai, como Criador, como Filho do Deus Altíssimo. E que fez tudo por amor de nós, Pai, e continuará fazendo. Eu sei, Senhor, que na tua palavra está escrito, Senhor, não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos sejam salvos, que todos se arrependam dos seus pecados e reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, continua nos alimentando, Senhor. Continua nos dando a direção. Continua, Senhor, nos servindo. Porque é isso que o Senhor tem feito todo o tempo. Abençoa cada irmão, Senhor, que ouve a tua palavra e reconhece o Senhor. Abençoa, Pai, os irmãos que participam desse devocional, que tem o seu coração voltado para ti, Senhor. Enche eles, Senhor, da tua graça, da tua unção. Protege, guarda, livra-os de todo mal, Senhor. E nos dá um dia de alegria, de vitória na tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, cada participante desse devocional. Abençoa o Samuel, abençoa a Dona Lucia, lá no Ceará, a Ruth, lá em Boston, o James, lá. Pai, abençoa ele, Pai. Abençoa meu filho, abençoa sua família, lá na Austrália, Senhor. Abençoa a Tamires, lá na Bahia, Senhor. Abençoa o Lucas. Abençoa a Ruth, lá em Boston. Abençoa, Senhor, o Fábio, lá nos Estados Unidos. Abençoa todo, igualmente, Senhor. Sê conosco, é o que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.